Traduzindo ao pé da letra, ius significa direito, variandi, de variar, de variação do contrato de trabalho. O ius variandi é o direito conferido ao empregador de implementar alterações unilaterais do contrato. Então, o empregador, sim, ele pode implementar alterações unilaterais do contrato, ainda que sejam excepcionais. E quais os fundamentos da existência desse importante instituto da área trabalhista, que é o Instituto do ius variandi? O primeiro fundamento é o mencionado poder empregatício, em especial o poder de direção, também chamado de diretivo. Se o patrão, o empregador, ele tem o poder de dirigir os seus negócios, de dirigir o andamento da sua atividade econômica, ele também tem o direito de implementar alterações unilaterais do contrato de trabalho. Então, o primeiro fundamento do ius variandi é o poder empregatício na faceta poder de direção ou poder diretivo. E o segundo fundamento está previsto no artigo 2º caput da CLT, que é a alteridade. E o que significa a alteridade mesmo? A alteridade, ela significa a assunção dos riscos da atividade econômica pelo empregador. Então, se o empregador ele assume os riscos de sua atividade econômica, ele também pode implementar pequenas alterações ou alterações unilaterais do contrato de trabalho. O ius variandi, pessoal, ele é classificado em duas espécies. A primeira espécie é chamada de ius variandi ordinário. E o que significa o ius variandi ordinário? Representa o direito do empregador de realizar pequenas alterações do contrato individual de trabalho, alterações chamadas pela doutrina de não substanciais, como, por exemplo, horário de entrada, horário de saída, obrigatoriedade de uso de uniforme, a implementação da tecnologia, e o empregado é obrigado a se adaptar a essa tecnologia. Isso está dentro do ius variandi chamado de ordinário. Portanto, caiu na sua prova, ius variandi ordinário significa pequenas alterações do contrato, alterações não substanciais. Em tese, todas elas são listas com fundamento tanto na alteridade quanto no poder empregatício. Já a segunda espécie de alteração de ius variandi, melhor dizendo, é o ius variandi extraordinário. O ius variandi extraordinário, ele significa uma possibilidade, diga-se de passagem excepcional, de realizar alterações substanciais no contrato de trabalho. Ele excepcionalmente pode se implementar alterações substanciais, alterações que vão representar talvez até prejuízos ao empregado, mas que são admitidas pelo sistema. Veja, você que está estudando direito, ou você que acompanha, se interessa pelo direito, a palavra ordinário no direito está atrelada ao que é comum, e extraordinário ao que foge à normalidade. E o extraordinário serão mesmo alterações de grande monta, de nível médio ou de grande monta, alterações realmente substanciais. E o primeiro exemplo que a gente aborda de ius variandi extraordinário e admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro é a reversão. A reversão que está prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT. Veja bem, o que significa a reversão? Pessoal, cuidado, você que está estudando para várias provas, nós temos também um instituto da reversão no direito administrativo. E a reversão no direito do trabalho não se confunde com a reversão no direito administrativo. A reversão no direito do trabalho, prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT, traduz a seguinte ideia. Eu vou explicar na prática e a gente monta o conceito em cima dessa prática. Imagine um empregado que foi contratado para desenvolver um cargo, um conjunto de atribuições. Ele adquire a confiança do empregador e ele é alçado à função de confiança. O que seria a reversão? A reversão é a determinação unilateral do empregador para que o empregado reverta ao cargo anteriormente ocupado,
deixando o exercício da função de confiança. Assim, na reversão, temos a determinação unilateral do empregador. O empregado, ele deixa de exercer a função de confiança e ele volta a ocupar o cargo anteriormente ocupado, deixando de exercer esta função de confiança. E cuidado, embora o parágrafo único fala que não se considera alteração unilateral, na verdade é uma alteração unilateral, mas uma alteração unilateral lícita, porque o sistema admite sim esta alteração. Esse é o importante instituto da reversão no direito do trabalho. Só que surge a seguinte indagação. Imagine, por exemplo, que esse empregado, que ele ficou um tempo exercendo essa função de confiança e, naturalmente, ele passou a receber uma gratificação de função pelo exercício dessa função. A partir do momento que nós temos uma reversão, e uma reversão sem justo motivo, o patrão ele pode suprimir a gratificação de função, ou esta gratificação de função ela é incorporada no salário do empregado. E esse assunto ele foi pacificado na súmula 372 do TST. A súmula 372 do TST trouxe o seguinte raciocínio para a gente. Nós temos um princípio lá, previsto nessa súmula 372, que é o princípio da estabilidade financeira. E o que é isso, queridos amigos? Se o empregado recebeu a gratificação de função por 10 anos ou mais, e ocorre uma reversão sem justo motivo, essa gratificação de função, ela é incorporada definitivamente no contrato de trabalho. Agora, cuidado você que presta provas. Lá fala 10 anos ou mais. Portanto, se ele recebeu a gratificação de função por pelo menos 10 anos, nós já temos a incorporação definitiva no salário. Menos de 10 anos, na reversão, ele acaba perdendo aquela gratificação de função. Tudo bem? E também, essa súmula 372, lá no inciso 2, fala que se mantida a função comissionada, o empregador não poderá reduzir o valor da gratificação. Até porque isso envolve o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no inciso 6 do artigo 7º da Constituição Cidadã de 1988. Legal? Um outro exemplo que nós temos de ius variandi extraordinário, e também o TST acabou se posicionando sobre o assunto, é a transferência do empregado do período noturno para o período diurno. Transferência do empregado do período noturno para o período diurno. Para resolver esse imbróglio, o TST editou a súmula 265 do TST. E a súmula 265 do TST fala que a transferência do empregado do período noturno para o período diurno representa uma alteração unilateral lícita. O sistema admite esta alteração. E esta alteração, ela resulta inegavelmente na perda do direito ao adicional noturno, pouco importando o tempo que o empregado recebeu esse adicional. Veja que trabalhar à noite apresenta algumas vantagens. Lógico, trabalhar à noite é um trabalho mais desgastante ao organismo do empregado. É verdade. Todavia, nós temos algumas vantagens. O adicional noturno, a hora noturna ficta ou reduzida, e se o patrão unilateralmente determinar que o empregado saia do período noturno e vá trabalhar no período diurno, ele perde o adicional noturno, pouco importando o tempo que ele recebeu esse adicional. Nessa linha de raciocínio, o professor Maurício Godinho Delgado, ele fala que o adicional noturno, ele é chamado de salário condição. Por que salário condição? Salário condição porque o empregado recebe esse salário enquanto trabalhar na condição noturna. A partir do momento que ele deixar a condição noturna, ele vai para o período diurno e ele acaba perdendo o adicional noturno. Então, esses seriam dois grandes exemplos do ius variandi extraordinário, representando alterações substanciais no contrato. Agora, pode acontecer de, na prática, o empregador,
no exercício desse ius variandi,